Oi, pessoal. Então, nessa nova quinzena de estudos remotos, nós vamos estudar a diluição de soluções, tá? Então, o que vem a ser uma diluição? A diluição ela ocorre quando aumentamos a quantidade de solvente, né, a uma solução. Então, nós já estudamos anteriormente que a solução, ela é o quê? Ela é o solvente mais o soluto, né? A soma do soluto e do solvente. Numa diluição, a massa do soluto, ela permanece inalterada e o que a gente modifica, sempre aumentando, né? Porque está ocorrendo uma diluição, ou seja, diminuindo a sua concentração. Então, numa diluição, a gente sempre aumenta o quê? A quantidade do solvente. Na maioria das vezes, quando a gente vai preparar uma solução no laboratório, um solvente que é muito usado é a água, mas não necessariamente precisa ser a água, tá? Aqui fala, né, que normalmente é a água, mas não necessariamente o solvente de todas as soluções é a água. Então, independente de ser água ou não, sempre uma diluição é o aumento da quantidade de solvente àquela solução, né? Então, como a massa do soluto permanece inalterada, aumentando o solvente, você vai diminuir a sua concentração. Então, aqui é a forma como a gente faz o cálculo, né? Então, lembra? Vamos pegar como base o exemplo, o cálculo de concentração comum. Então, a gente tem aqui, ó, o estado inicial e aqui o estado final, né? Simbolizado por inicial com esse I e o final com F. Então, aqui, ó, concentração comum é igual à massa do soluto dividido pelo volume da solução. CI porque é inicial, M1 porque é o símbolo, né, de massa do soluto é M1 e VI porque é volume final. Aqui CF, que é de VI de volume inicial, me desculpe. Aqui CF de concentração final, o M1 é a massa do soluto e VF volume final. Então vejam que tanto a concentração como o volume, ó, elas modificam, né? Tanto é que aqui são representados pelos valores iniciais e aqui são representados pelos valores finais, né? O que não há alteração? Na massa do soluto, ó, que aqui era M1, aqui continua sendo M1, porque não vai haver mudanças, né? Então, como o valor da massa do soluto não muda, a gente pode efetuar o cálculo dessa fórmula. A concentração inicial vezes o volume inicial é igual à concentração final vezes o volume final, tá? Se for para a concentração comum, que o símbolo é a letra C. E se a gente estiver usando concentração molar? É a mesma coisa, só que aí a gente vai trabalhar com o símbolo da concentração molar, que é a letra M. Ó, concentração molar inicial vezes volume inicial é igual a concentração molar final vezes volume final. Existe uma outra forma de concentração que é o título, né? Que é a porcentagem em título. Então, a gente também pode trabalhar com essa forma de concentração da mesma forma, mas utilizando daí o símbolo do título, que é a letra T. Lembrando que sempre nós vamos ter os estados iniciais e finais. Normalmente os autores representam o inicial com a letra I, final com a letra F. Mas eu já vi, por exemplo, exercícios onde o autor não trabalhou com esses símbolos, trabalhou com o número 1 e 2, né? Aí vocês têm que analisar que o 1 representa o valor inicial e o 2 o valor final, tá? Ó, vamos resolver um exemplo aqui. Então, esse exemplo fala assim: imagine que se diluiu um suco em 3 litros de água. Se a concentração inicial do suco era de 40 gramas por litro, significa que tinha uma massa de 40 gramas para cada litro do solvente. Então, olha aqui, ó, concentração inicial, 40 gramas por litro. Então, a massa do soluto era 40 gramas e o volume inicial da solução era 1 litro, né? Visto que era 40 gramas por litro, então tinha 40 gramas para 1 litro de solução. Esses são os valores iniciais. E os valores finais? A concentração final nós não sabemos, é o que a gente vai calcular no exemplo. A massa do soluto permanece inalterada, ó, era 40 gramas, continua sendo 40 gramas. E o volume final? Aumentou, né?
o volume inicial era 1 litro, o volume final 3 litros, que fala aqui no enunciado do exercício, ó. Tá sendo diluído para 3 litros. Então, agora a gente vai organizar na fórmula, ó. Concentração inicial, 40 gramas por litro, vezes volume inicial, 1 litro, que é igual à concentração final, que nós não sabemos, vezes o volume final, que é 3 litros. Então, 40 vezes 1, 40. E aqui a concentração final que multiplica 3. Para isolar a concentração final, a gente vai passar o 3 dividindo, né? E 40 dividido por 3, 13,333. Aí a gente descobriu a concentração final, né? Dessa forma, por exemplo, aqui a gente trabalhou com concentração comum, né? Que é gramas por litro. Se fosse mol por litro, era a mesma fórmula. A diferença é que aqui a gente ia trabalhar com a letra M, né? De molaridade. Se fosse título também. Então, sempre essa fórmula, né? Que é a multiplicação da concentração pelo volume inicial igual a multiplicação da concentração e do volume final.